Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver. Eu sou o pastor divino de Deus eterno, sou pastor na Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia. E nós estamos ministrando já há alguns dias uma palavra sobre deuses estranhos e por que o nosso Deus, né, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Jeová, Deus Yahvé, porque que ele não é um Deus estranho, né? E nós já falamos aí alguns pontos. Nós já falamos que primeiro as razões pelas quais ele não é um Deus estranho é que primeiro ele desejou nos criar. Segundo, nós falamos que ele nos fez com as próprias mãos, ele nos modelou com as suas próprias mãos, com os seus dedos, com o seu toque, com o seu amor. Depois nós falamos que ele nos fez parecidos com ele, né? Ele tinha esse desejo no seu coração, ele tem esse desejo no seu coração e ele nos fez parecidos com ele. Depois nós falamos que ele soprou em nós o fôlego de vida. Ontem nós falamos isso, que ele tirou dele para colocar em nós para que a gente pudesse existir. A gente falou que a gente só existe por causa de Deus. Que o espírito que nós temos, a gente pode dizer que em algum nível é a continuação de Deus, é a extensão de Deus em nós. Os nossos filhos, em algum nível, a gente pode dizer que eles é a nossa extensão, que eles são a continuação de nós. Nós existimos neles, de alguma maneira. E Deus existe em nós porque esse espírito que eu sou, que você é, esse espírito ele veio de Deus, ele é o próprio Deus em nós, né? O próprio Deus em nós. Então, como que esse Deus é estranho se o espírito que nós somos é uma ligação dele, uma, uma, uma ação direta dele em nós. Então, não tem nem como negar que nós somos da mesma essência, né? E hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante, é que ele nos reconciliou com ele mesmo. Esse Deus não é estranho porque foi ele quem nos reconciliou com ele. A gente tem aquele pensamento, aquela ideia de que a gente um dia resolve procurar Deus. Não, eu vou procurar Deus em algum lugar, em alguma comunidade de fé, em algum lugar, alguma igreja, eu vou procurar Deus. Mas na verdade é que quando isso acontece é porque Deus já te procurou. É porque o Espírito Santo já tocou no seu coração lá bem antes. E aí a, a gente vai para uma igreja ou a gente vai para uma comunidade de fé, a gente se aproxima de Deus porque Ele proporcionou isso muito antes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Adão e Eva, quando eles pecam, quando eles comem daquele fruto, né, proibido, que não era para comer, a, Adão tinha uma comunhão com Deus maravilhosa, eles conversavam todos os dias. Adão, Eva. Aconteceu que depois do pecado, Deus chegou para conversar com Adão e Adão fez o quê? Correu, escondeu, escondeu. Ficou com medo de Deus e se escondeu. Deus chegou e perguntou: Adão, onde você está? Cadê você? Todo dia eu chego aqui para conversar, você está aqui, hoje você não está, cadê você? E Adão vai falar assim: Senhor, eu ouvi a sua voz e eu fiquei com medo. E aí eu me escondi. Aí Deus vai dizer para você: medo? Deus vai dizer para Adão, né? Medo? Como assim medo? Você nunca sentiu medo? A nossa relação sempre foi uma relação de família, de uma relação de amor. Como medo? Você nunca sentiu medo? Essa palavra nem existia. E Adão vai dizer: não, é o seguinte,
sabe essa mulher aí que o Senhor me deu? Ela comeu daquele fruto proibido lá, que o Senhor falou que não era para comer, e aí ela me deu e eu comi também. E aí o Adão, ele começa a se esquivar, ele joga a culpa no próprio Deus, quando ele fala assim, sabe essa mulher aí que o Senhor me deu? Essa mulher aí me fez comer do fruto. Tem base? O Senhor não tinha outra mulher melhor para me dar, não, Deus? Tinha que ser essa mulher aí, olha o que ela fez comigo. Agora eu não posso fazer nada, foi ela que me deu do fruto e também, e foi o Senhor que me deu ela, foi o Senhor que me apresentou ela. Então, não posso fazer nada. Deus vai, conversa com a mulher fala que foi a serpente, e aí, com a serpente, Deus também já sabia, né? E já tinha um tratamento, já tinha um propósito no seu coração de nos redimir. E aí, o que eu acho interessante é que medo. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. A maioria das religiões que existem no mundo, elas se alimentam do medo para poder fazer as pessoas refém. Até nas igrejas evangélicas. Eu sou pastor. E eu vejo que até nas igrejas evangélicas existem pessoas que usam o medo. Ó, oh, Deus vai te castigar. Deus vai pesar a mão sobre você. Ó, oh, a ira de Deus vai vir sobre você. E tem gente que não ama Deus. Tem gente que tem medo de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus não quer que você tenha dele, é medo. Temor é uma coisa. Amor é uma coisa. Medo é maligno. Medo é ruim. Medo só faz mal. Medo só faz mal. Ontem eu estava conversando com meu filho e meu filho fez uma coisa errada lá e eu disse para ele assim, quando a sua mãe chegar do serviço eu vou contar para ela. Meu filho tem 17 anos. Ele falou assim, pai, você vai contar para minha mãe? Você acha que eu tenho medo da minha mãe, pai? Eu falei assim, você não tem? Ele falou, não. Eu falei, graças a Deus que você não tem medo da sua mãe. Se você tivesse medo da sua mãe, eu ia ficar muito triste. Porque medo é a última coisa que eu quero que você tenha, de mim ou da sua mãe. Eu quero que você tenha respeito, consideração e amor. Eu quero que você diga, pai, não conta isso para minha mãe, não, que eu vou ficar tão triste, porque eu amo tanto a minha mãe. Eu sei que a minha mãe me ama tanto e eu vou ficar com muita tristeza de ter feito uma coisa errada, uma coisa simples, só porque ele não quis sair comigo para levar os cachorros para passear. E aí eu falei, ainda bem que você não tem medo. Você que está me ouvindo, né, o vídeo já está se adiantando, nós vamos finalizar. Tem muita gente que tem medo de Deus. Olha, se você tem medo de Deus, para com isso. Deus não quer isso, não. Medo é uma coisa que as pessoas criam para arrancar dinheiro dos outros. Medo é uma coisa que as pessoas criam como uma forma de escravizar as pessoas numa religião. Né? As religiões que mais oprimem as pessoas são as religiões que trabalham com medo, a opressão. Né? Agora, quando é que Deus quer trabalhar com medo? Quando é que Deus quer que você tenha medo dele? Como é que você vai para o céu, ficar perto de Deus e vai ficar morrendo de medo de Deus? Isso não existe, gente. O que Deus quer é uma relação de amor. Eu não quero contrariar Deus porque eu amo demais Deus. Esse que tem que ser o sentimento. Mas Adão fugiu. O que Adão fez? Adão virou as costas para Deus, não quis nem saber, nem pediu perdão, nem quis reconciliar, foi embora, virou as costas para Deus e foi embora. Aí, o próprio Deus é que teve que encontrar uma maneira de trazer o homem de volta para ele, porque o homem virou as costas e foi embora. Você acha que o homem está aí com Deus? Você acha que nós, seres humanos, estamos preocupados com Deus? Não estamos. Não estamos. Você sabe quando é que a gente se preocupa com Deus? Quando o Espírito Santo começa a mexer no nosso coração e a gente começa a perceber o amor de Deus por nós, aí nós nos preocupamos
com Deus e nós queremos fazer e estar na presença de Deus. Nós queremos estar na presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida. E aí o que acontece? Como Adão, que era o devedor, não queria pagar a dívida, e Deus, como era o credor, Deus tinha uma dívida para receber com o homem, mas o homem não queria pagar. O que Deus fez? Ele envia o seu próprio filho Jesus, que se torna homem para poder assumir a dívida. O homem é que tinha que assumir a dívida, porque a ideia do pecado ela partiu de fora, ela veio do diabo. Então a ideia da redenção também veio de fora, ela partiu de Deus. Deus, então, em seu filho Jesus, ele assume a culpa que não era dele, que era minha, que era nossa, que era de Adão, e paga a dívida que não era dele. Aí eu pergunto, Jesus pagou uma dívida para quem? Para o diabo? Deus nunca ficou devendo nada para o diabo. Jesus pagou uma dívida que era nossa com Deus. Jesus, olha o que ele fez. Vamos imaginar que eu devo para alguém, vamos imaginar que eu devo para você R$ 100. Mas vamos imaginar que eu nunca tenho esses R$ 100 para te pagar. E você precisa receber, senão você vai ter que processar, vai ter que entrar na justiça. Mas você não quer fazer isso comigo porque você me ama. Aí o que você faz? Você pega R$ 100 do seu bolso, fala, Divina, eu estou te dando R$ 100, com esses R$ 100 aí, agora você pode me pagar. E aí a dívida encerra. E aí eu pego esses R$ 100, que na verdade não era meu, e pago você com esses R$ 100 e minha dívida fica quites, né? Então, foi isso que Deus fez com nós, foi isso que Deus fez comigo, fez com você. Nós tínhamos uma dívida com Deus que nós não queríamos pagar. Você queria pagar a sua dívida com Deus? Quando a gente fala em pagar a dívida com Deus, as pessoas falam assim, rapaz, quem pecou foi Adão, não tem nada a ver com Adão. Mas Adão representa a humanidade. E quem morreu por nós também não fomos nós, né? Foi Jesus, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação. Então, a ideia da reconciliação, ela não partiu de mim, ela não parte de você, ela partiu de Deus. Sabe por que você é crente? Sabe por que você ama a Deus? Sabe por que você está na igreja? Sabe por que você está com esse desejo de voltar para a igreja, você que está fora, ou você que ainda não está numa igreja, mas quer ir para uma igreja, para uma comunidade de fé, porque o Espírito Santo está te chamando. Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, que Deus nos reconciliou consigo mesmo em seu Filho Jesus. Em seu Filho Jesus. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, finalizando, que Deus não é estranho, Deus da Bíblia não é estranho. Por quê? Também porque foi Ele quem nos reconciliou consigo mesmo. Foi Ele quem assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa dívida e pagou a nossa dívida com Ele mesmo, a dívida do homem com Deus. Nós não temos mais dívida com Deus. A nossa dívida foi paga, Jesus pagou ela lá na cruz, quando Ele morreu por nós. Então, você não está devendo nada para Deus quando você tem Jesus. Quando você tem Jesus, a sua dívida já foi paga. Então, a sua relação com Deus agora não tem que ser de medo, tem que ser uma relação de amor, de temor, de obediência, de respeito, mas tudo baseado no amor, porque Deus é amor. E a relação de qualquer pessoa com Deus, ela tem que ser através do amor. Se não for através do amor, não serve para Deus. Não é uma relação sadia. Deus não quer relação de medo. Deus quer uma relação de amor, porque foi Ele que chamou a gente para reconciliar com Ele, em seu Filho Jesus. Então, nessa manhã, a minha oração é para que você entregue o seu coração para Deus e aceite essa reconciliação que Ele está te propondo através de Jesus, seu Filho amado. Tá bom? Encerramos hoje esse ponto. Amanhã nós vamos falar sobre o último ponto desse tema, porque que Deus não é um Deus estranho. Esse é o nosso programa devocional, Ministério da Palavra. Eu estou feliz porque eu já estou sabendo de gente que está usando esse nosso Ministério da Palavra como um devocional do dia para orar.
E aí eles escutam essa mensagem e depois da mensagem eles vão orar e eu tô achando isso maravilhoso, tá bom? Se inscreve no meu canal, me ajuda aí, né? Tô começando agora, tem 30 e poucos inscritos no meu canal, vamos passar isso aí para muita gente. Ativa os sininhos, dá um joinha, um like aí. Ah, e comenta lá embaixo, nesse espaço aí de comentários, comenta alguma coisa, manda um alô, fala se você concorda comigo, se você não concorda. Isso é muito importante para mim também ter esse feedback, ter esse retorno aí das pessoas que estão nos dando essa alegria de poder nos ouvir. Hoje, peço perdão que eu passei mais ainda, né, tá bom? Mas um abraço para você e um beijo no seu coração. Fique com Deus.